Então vamos de novo, vai. Bom dia. Obrigado. Vamos começar o nosso culto pela manhã agora. Eu quero que vocês vão abrir nossas Bíblias no Salmo 134. Eu estou meio rouco, mas não liga não é contagioso não. Que diz assim: venham, bendiga o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do seu santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós todos bendizemos o Senhor, não é certo? Então vamos orar então e pedir a entregar esse culto da manhã a Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Não precisa ser nessa ordem, mas só que vamos orar. Querido Deus eterno Pai, graças te damos por mais um dia de vida, ó Deus. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Te pedimos que o Senhor receba esse culto em gratidão e honra a Ti, ó Senhor. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Seu nome. Venha nos abençoar, ó Pai. Venha nos estar conosco nesse momento. Que nós possamos sair daqui revestidos da Sua glória e do Seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Eu convido você, querido, para que se levante. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Nós sabemos o quanto o Senhor é fiel sobre as nossas vidas e nós vamos declarar isso agora nesta manhã, que a fidelidade do Senhor, ela é sobre nós todos os dias, amém? Fiel,
Senhor, dia com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Obrigada, Deus, por tua fidelidade que é sobre as nossas vidas. Agradecemos a ti, ó Deus, por tudo que és e tem feito por nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Pode se assentar, querido. Bom. Agora eu queria saber se tem alguém nos visitando nessa manhã. Sim, não, talvez. Alguém? Ninguém? É todo mundo da casa? Show? Então, vamos orar. Acho que todo mundo tem um pedido de oração, tem algum momento, alguma necessidade. Então, se ajunte com a pessoa do seu lado, ou fique sozinho, se você preferir. Se você preferir, também fique de joelho. Eu gostaria de convidar o irmão de seu para fazer esse momento conosco. A gente vai para a gente orar pelos nossos pedidos. Então, fiquem à vontade. Nós estamos na casa do Senhor e a ideia é essa, de derramar na presença dele nossas necessidades, tá bom? Então, fiquem à vontade, se juntem, não deixem de orar, tá bom? Fiquem à vontade. Se quiser ficar de joelhos, se quiser ficar de pé, se quiser se ajuntar, o importante é a gente clamar a Deus nossas necessidades. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã gloriosa, Senhor, nesse dia que o Senhor fez, nós queremos nos achegar ao Senhor, meu Pai, com alegria, Senhor, no nosso coração, por estarmos mais um dia na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim, ó Deus, nós então, diante da Tua santa presença, colocamos nossas vidas, Senhor, nossas vidas diante de Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor sabe, ó Pai, de cada uma das nossas necessidades, Senhor, que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos, Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. E assim, ó Deus, nós queremos interceder em primeiro lugar, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Pedir a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, o Teu favor sobre cada um de nós, Senhor. Aqueles que precisam de cura, Senhor, que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor, sobre a vida deles. Aqueles que precisam de, ó Deus, de união, Senhor, que o Senhor também manifeste. Aqueles que precisam de um trabalho, aqueles que precisam, ó Deus, de estar, Senhor, na Tua casa, Senhor, de colocar as suas vidas diante da Tua presença, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, Senhor, poderosamente sobre cada uma das nossas vidas nesta manhã aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós também clamamos por aqueles que estão em casa, que estão assistindo em casa, que a Tua misericórdia, a Tua bondade alcance aqueles que estão em casa também, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por cada ministério desta igreja, Senhor. Clamamos, ó Deus, por cada trabalho que essa igreja realiza neste lugar, Senhor. Ó Deus, que a Tua boa mão venha acompanhar os nossos trabalhos e venha abençoar, Senhor, para que o Teu nome cresça nesse lugar, Senhor. Que haja, Senhor, prosperidade na vida de cada irmão, Senhor. Ó Deus, prosperidade, Senhor, espiritual, Senhor. Que haja a bênção do Senhor. Ó Deus, cuida das crianças, Senhor. Cuida dos Teus pequeninos, Pai. Aqueles que vêm na Tua casa, Senhor, para receber uma palavra. Abençoa os professores, ó Deus, que também estão incumbidos, ó Deus, de ministrar para eles, Senhor. Ó Pai eterno, abençoa os pastores, Senhor. Que eles sejam, Senhor, agraciados com o Senhor a cada dia, com a misericórdia, com a bondade do Senhor.
para que eles possam transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Assim, ó Deus, também clamamos por esta nação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que vivemos aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar como nação, Senhor, para que ela seja próspera, para que toda a armadilha do inimigo caia em nome de Jesus, e que o teu nome cresça neste lugar, neste país, Senhor, e que esse país seja um país realmente que sirva ao Senhor, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Também pedimos que o Senhor nos torne melhor a cada dia, Senhor, na tua presença, ó Deus. Cria em nós um coração puro, Senhor, um coração, ó Deus, que possa te servir, Senhor, ó Deus, despojado de todo nós, de todo eu. Ó Senhor, que o Senhor esteja conosco. Abençoa esta manhã, abençoa este culto, abençoa, Senhor, tudo que acontecer aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Com isso agora. Bom dia, irmãos. Pode se assentar, por favor. Bom, a nossa igreja é uma igreja dinâmica. Ela está acontecendo muitas coisas. Então, o momento mais legal, um momento bem legal agora é que é o momento dos avisos. Tem os avisos? Comunicações. Comunicações é mais legal. Bom, no próximo dia 3, já dia 3, caramba. Estou assustado agora. Semana que vem, mais conhecida como semana que vem, ou sábado que vem, nós vamos ter uma palestra aqui de uma pessoa muito especial, que nós conseguimos a preço de ouro. Nós já estamos negociando com ela há mais de um ano já, para ela poder vir aqui. Então, por favor, vamos prestigiar essa palestra. A palestra é voltada para os pais. Então, quem é pai? Quem tem filhos, ou seja, é pai, né? Quem tem crianças pequenas em casa, a partir do 0 ano até 18, 19, 25 anos, podem vir, venham. Quem tiver vizinho, convida o vizinho, convida a tia, convida todo mundo. Vamos encher a igreja, que vai ser uma palestra bem diferenciada, que o tema é criação de filhos. Vai ser um tema bem, esse tema abordado é muito importante para os dias atuais. Não é verdade? Não é verdade? Obrigado, irmãos. O próximo aviso é o que nós fizemos em homenagem ao Senhor, para lembrar dele, a ceia. Então, no próximo domingo, venham preparados, a gente vai ter a ceia do Senhor. É o momento da gente relembrar o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Que foi? Obrigado, irmãos. Então, venham preparados, vai ser um momento muito especial, um momento muito diferente para a gente. E o próximo aviso é minha oferta de amor. Quem vai fazer aniversário mês que vem? Quantos anos ela vai fazer? Nossa, é uma igreja bem antiga. Ela está sendo 72 anos uma bênção nessa comunidade. Então, em homenagem à nossa igreja, um momento de comemoração, nós vamos fazer o quê? Uma oferta de amor. Obrigado, irmãos. Vamos fazer uma oferta de amor. Essa oferta de amor, a gente sempre sugere que seja o tempo, o período, a quantidade de anos que a igreja tem. A igreja vai fazer 72 anos, então, a nossa proposta é de fazer essa oferta de amor de R$72. Amém? A igreja está abençoando muitas pessoas. A nossa igreja, graças a Deus, ela abençoa toda a comunidade de uma forma especial. Então, quem puder, contribua. Vamos fazer esse gesto de amor para a nossa igreja. Amém? Tem mais algum? Agora, por falar em dízimos, agora vamos fazer um momento de nossos dízimos, nossas ofertas. Quem preparou esse momento, vem aqui pelo meio, deposita no gasofilácio e depois sai pela lateral, por favor. Tá bom? Então, vamos orar pelos dízimos? Querido Deus eterno, Pai, gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. A gente pedir especial pela vida das pessoas que estão ofertando, que o Senhor esteja derramando suas bênçãos na vida delas, ó Pai, que nunca falte o alimento sobre sua mesa. Te pedimos também, ó Pai, pelas vidas das pessoas que não podem contribuir por diversos motivos. Que o Senhor esteja abrindo a porta de emprego, ó Pai, que o Senhor esteja preparando uma renda para essas pessoas, que elas possam conseguir contribuir com as suas famílias, ó Deus. Venha derramar sobre bênçãos, tenha misericórdia do seu povo, ó Pai. Vivemos momentos difíceis, mas só que a nossa única esperança está em Ti. Então, venha nos abençoar, ó Pai, que o Senhor é a nossa única esperança. Em nome de Jesus, amém. Esqueci de uma coisa. Se você tiver algum pedido de oração,
também anota no pedaço de papel. Lá no fundo eu tenho um pedaço de papel. E traga também aqui para frente para a gente poder orar por você durante a semana. Que tem umas irmãs abençoadas aqui, que elas oram pela igreja. Amém? Queridos, gostaria que você se levantasse. Nós vamos, neste momento, continuar o nosso culto ao Senhor, nosso momento de louvor e gratidão. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, ó Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Ó Deus, recebe o nosso louvor nesta manhã. E obra em nossas vidas, confiamos em que não falha, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda ao Senhor. Quantos creem que Deus está fazendo uma linda obra na sua vida, amém, queridos?
Vira para quem está do seu lado e diga: Deus está fazendo uma obra linda na sua vida. Pode se assentar um instante. E por falar em uma obra linda, Deus colocou no nosso coração, né? Sempre está colocando desafios no nosso coração. E os irmãos sabem, né, que a gente sempre traz aqui uma proposta de jejum e oração para a nossa igreja. Às vezes é 40 dias de oração e jejum, às vezes é 21 dias, às vezes é uma vez por mês. Mas orando, buscando a direção de Deus, Ele colocou no nosso coração, de a partir deste mês, a gente fazer sempre uma semana de jejum e oração, tá bom? Mas a semana nossa de jejum e oração vai ser de segunda até sexta-feira, tá bom? Nós vamos publicar lá, né, no WhatsApp geral da nossa igreja, para você estar acompanhando nas redes sociais, para você estar sempre informado sobre isso. Lembrando que, né, Deus nos deu ferramentas espirituais para que nós possamos vencer as batalhas da vida, né? Jesus mesmo, quero ler um texto de Mateus capítulo 6, verso 16 e 18, olha só, né, palavras de Jesus. Ele disse assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quantos creem nessa palavra? Levanta a mão. Amém, queridos? Não é a palavra do pastor Rodrigo ou de qualquer outro pastor. Nós lemos palavras de Jesus. E Jesus aqui está falando sobre o jejum. Então, meu irmão, minha irmã, olha para cá. Você precisa jejuar, tá bom? Eu ensino isso para a igreja. Outras igrejas falam que o jejum é só no Antigo Testamento. Eu não creio dessa forma. Eu acredito que o jejum é para os dias de hoje também. Então, você como membro da nossa igreja, você como ovelha desse rebanho, está sendo ensinado que o jejum, ele é bíblico e nós precisamos praticar, tá bom? Então, a partir deste mês, né, ainda mais, vai pegar maio e o comecinho de junho, então nós temos esse desafio durante a semana, segunda a sexta, começa amanhã, diga comigo, amanhã, para você não esquecer, tá bom? Então, amanhã começa o nosso jejum e a oração, tá bom, queridos? Mas, por favor, dedique esse tempo. Eu sei que a nossa vida é corrida, a nossa vida é agitada, né? Há um monte de coisa que a gente faz, limpa a casa, vai no açougue, vai no mercado, vai no advogado resolver uma situação, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer curso, né? A gente faz um monte de coisa, mas coloca na sua agenda esse tempinho com Deus, né? Ou é de manhã, ou meio-dia, ou à tarde, ou na hora da janta, ou, né, antes de dormir, de madrugada. Eu não sei que hora que é melhor para você, mas tenha esse tempinho com Deus, meus irmãos. Isso é importantíssimo para as nossas vidas, sabe? Deixa eu aproveitar, eu tenho ainda 1 minuto, passar a palavra 10 horas para a pregação. Deixa eu aproveitar e dizer, queridos, às vezes as pessoas, eu percebo isso. Ah, pastor, eu não consigo isso. Ah, a minha vida está tão confusa. Faz um teste, faz uma experiência, né? Faz aí o jejum sério. Aqui eu não vou dizer o que vai ser, tá bom? Às vezes a gente fala, né? Ah, essa semana é de carne, essa semana é de bebida, né? Suco, refrigerante, mas faça o seu jejum, tá bom? Separe o que você achar que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá bom, queridos? Mas faça, dedique
tempo. A gente manda a devocional todo dia e já te ajuda, porque às vezes, de repente, a pessoa fala assim: o que eu vou ler, por onde eu começo? Comece pela devocional da igreja. Amém, queridos? Faça lá, leia lá, dá 5 minutos. Para preparar dá mais trabalho, mas falei para você que é mais fácil, né? É 5 minutos, tá bom? Então faça isso, queridos. Vamos manter a nossa comunhão com Deus, que Ele com certeza se agrada dessa nossa posição, tá bom, meus amados? Posso ouvir um amém bem grande? E um glória a Deus bem alto? E você pode aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Vamos chamar as crianças aqui. Não esqueci dos pequeninos não. Hoje a Carolina vai dar aula, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, todas as crianças podem vir aqui. Opa, vem aqui desse lado aqui, lindinha. Fica aqui com a turminha. Tá chegando mais gente. Olha que bênção, né? Que alegria ver as crianças aqui. O pastor Ricardo e o Alexandre. Vem cá. Vocês são os discípulos, tá bom? E eu, claro, sou Jesus. Tô brincando, tá bom? Fica aqui, vocês são os discípulos e impede eu de chegar até elas, tá bom? Vamos lá. Ô Pedro, peraí. Não, Mateus, eu quero ficar com elas aqui. Aí Jesus fala assim, olha, não impeçam elas de vir. Então abençoe sempre as crianças, tá bom? Aplauda ao Senhor por eles, né, que fizeram uma grande encenação, maravilha, hein? Ó, parabéns, foram promovidos. Abençoe as crianças, tá bom? Sempre, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos todo o ensino que é transmitido para elas, possa entrar em seus corações e fazer a diferença que elas precisam, que elas possam entender o ensino, a palavra, e assim possam crescer na Tua presença. Abençoa a Carol, ó Deus, que hoje estará com eles, ó Deus, que o Senhor capacite ela, abençoa a sua vida, suas necessidades. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco para ensinar e cuidar das crianças da nossa igreja. Continua conosco neste dia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Vamos lá, pastor Ricardo. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E vamos ler do 31 ao 34. Mateus 6, de 31 a 34. Gostaria de falássemos um pouco sobre a questão de prioridades, né? O que é prioritário na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Então aqui, vamos ler lá uns versículos. Eu vou ler primeiramente Mateus 6, 31 a 34. E depois a gente lê mais detalhadamente alguns versículos dessa passagem aqui. Mateus 6, de 31 a 34. Né, algumas palavras de Jesus sobre o que é mais importante em nossa vida. Que diz assim, a partir do versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Até aí. Aqui no versículo 33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então aqui, pois que eu estou falando em prioridades. Jesus, ele está dizendo aqui, em todo o contexto dessa mensagem, que vem desde o versículo 25, as pessoas se preocupam com várias coisas, mas o mais importante, o que tem que vir em primeiro, é buscar o reino de Deus. Vamos até entender o que é isso, né? O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente veio aqui com o pastor Rodrigo, agora há pouco ele falou sobre a questão da campanha de jejum e a campanha de oração. E é interessante, estava pensando, até para encaixar aqui nesse assunto, para fazer isso você precisa separar algum tempo. Ou
separar algum, vamos dizer, um período do seu dia para você jejuar, inclusive para você orar. Então, você vai fazer isso se isso for importante para a sua vida. E de repente você pode pensar, tem coisas mais importantes do que eu ficar orando e jejuando, né? De repente alguém pode pensar, quem trabalha, não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que resolver tanta coisa. Essa questão de oração e jejum, uma hora se der tempo, se não for tomar o meu tempo, se não for me atrapalhar, eu faço. Então é questão de prioridades. Você faz aquilo na sua vida, na verdade, você faz primeiro aquilo que você acha que é mais importante, né? E muitas vezes, eu não sei o seu contexto, cada um tem um contexto próprio, né, de vida, né? Mas muitos de nós, né, principalmente o pessoal quem trabalha ainda, assim, no sentido secular, ou quem estuda, faz uma faculdade, às vezes você já acorda de manhã, tem uma série de coisas para você resolver. Eu não sei se é a sua realidade, né? Tem uma série de coisas, né? Ainda mais hoje com o WhatsApp, é mais difícil ainda, né? E eu acordo, a hora que eu começo a fazer minhas coisas, já tem gente que mandou mensagem, já tem dias às 6:30 da manhã, já me mandou mensagem, e às 7 horas, olha, você tem que resolver isso, você tem que me mandar isso hoje, né? Para quem não sabe, eu sou contador, né? Então, por isso que eu estou falando nesse contexto. Então, tem uma série de coisas que já chamam a sua atenção. Aí, se eu ficar pensando, não, peraí, tem que resolver isso, não vou parar para orar, para ler a Bíblia, eu tenho que resolver minhas coisas. Se você for pensar desse jeito, em nenhum momento do dia você vai ter. Aí você fala assim, agora de manhã, tem coisas, à tarde tem outras coisas para resolver. À noite tem outras coisas. Estou falando de trabalho, mas tem várias coisas. Às vezes você tem essas questões de casa para resolver, né? Eu preciso limpar a casa, eu preciso levar meu filho para a escola, eu preciso resolver alguma coisa, eu tenho que ir no banco, eu tenho que resolver alguma coisa que é urgente, alguém está me chamando. Então é questão de prioridades. O que é importante na sua vida, né? Eu estava até, às vezes a gente acorda preocupado com um monte de coisas, né? Aí eu estava, um dia desses, eu estava até olhando no meu rede social, eu vi um cliente meu, que ele tem uma construtora, né? Me chamou a atenção que, logicamente, é um trabalho pesado, mas ele é cristão, eles estavam orando antes de começar a trabalhar. Me chamou a atenção, lá na obra, lá ele chama todos os pedreiros e tal, eles fazem oração antes de começar. E me chamou a atenção aquilo, é uma coisa simples, né? Eu estava pensando, olha só, ele tem uma vida corrida, às vezes ele tem prazos, tem um prédio, mas ele faz questão de chamar todos os funcionários deles para fazer uma oração antes de começar o trabalho, né? Ele, com certeza, ele tem prazo, tem vida corrida, mas ele demonstrou para mim naquele ato simples que para ele é importante buscar a Deus. Ele tem que fazer o trabalho dele, mas é importante ele buscar a Deus e ele crer com certeza que é Deus que controla e que Deus que vai abençoar o serviço dele. E para nós é uma lição, né? Como eu disse, o pastor falou sobre a questão de campanha de oração e jejum, para nós é uma lição, né? O que é mais importante, né? Qual que são as prioridades? Na verdade, quando a gente vê por esse texto, aqui de Mateus 6, 31 a 34, se a gente pegar desde o versículo 25, quando aqui, por exemplo, Jesus fala, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, né? Então, às vezes, quando a gente prioriza demais as coisas do mundo, acaba não valendo a pena. Essa é a grande verdade. Se você prioriza demais as coisas desse mundo e você se esquece de Deus, acaba não valendo a pena. Você corre e não chega a lugar nenhum. Ou até se você consegue as coisas, você não se sente plenamente satisfeito. A pessoa não se sente plenamente satisfeito, plenamente feliz, mesmo que conseguiu coisas. Se você deixa Deus em último lugar. Então, se você corre, às vezes a lição para nós, às vezes nós corremos muito atrás de resolver nossas situações e esquecemos de Deus. Aí você acaba não indo para frente, né? Acaba correndo e nada. Por isso que o versículo aqui também, ele diz, aqui no versículo que nós lemos, no versículo 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagãos aqui significa, nosso contexto, aqueles que não temem a Deus, né? Pagãos aqui no contexto judeu eram aqueles que não eram judeus ou que não buscavam a Deus. Ou seja, as pessoas em geral vivem naquela correria, correm atrás de várias coisas. E às vezes esquecemos do mais importante, que é Deus. Isso pode acontecer até no final de semana, incrível que pareça, né? Às vezes você fala, trabalho de segunda a sexta, né? Uma boa parte das pessoas, alguns trabalham de sábado, mas às vezes até no domingo, eu posso pensar nisso, tenho várias coisas para resolver, então não vou na igreja hoje, né? Às vezes nós corremos atrás de várias coisas e esquecemos do mais importante. Então isso se refere tanto à igreja,
quanto no nosso dia a dia. Quando você está tão preocupado, você, não tenho tempo de parar para ler a Bíblia agora, né? O pastor Rodrigo, eu sei que ele manda o devocional todos os dias, né? No grupo da igreja, mas de repente algumas pessoas podem pensar, não, então, minha vida está corrida, não dá para... Mais tarde eu leio isso, né? Então a pessoa não lê nada, a hora você vai vendo. Aí passa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, você nunca tem tempo para nada. Nós temos tempo, mas às vezes não temos prioridades. Então, a gente tem que entender o que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, necessariamente, não é você ser religioso demais. Também não confunda as coisas, né? Alguém pensar, eu vivo na igreja, eu paro. Não necessariamente. Se fosse assim, por exemplo, o fariseu seria um bom crente. E Jesus nunca teria discutido com o fariseu. Os fariseus, por exemplo, eles eram bem dedicados. Eles eram até exagerados, criavam mais tradições, entregavam dízimo de tudo, jejuavam demais, né? Eles eram aquelas pessoas que viviam, se esforçavam bastante. Então, necessariamente, nem sempre quem é muito religioso está buscando muito o reino de Deus. Às vezes é possível alguém vir muito numa igreja, qualquer igreja, e não ser um bom cristão mesmo assim, né? Às vezes a pessoa vem em muitas atividades religiosas, mas não dá um bom testemunho, né? Não é reconhecido pelas pessoas como um bom cristão, apesar de vir demais numa igreja. Então não é só isso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, não é necessariamente ser religioso demais. Não, como eu disse, os fariseus seriam bons cristãos. Então não é isso. Mas é realmente você buscar Deus de coração. Você vir à igreja, mas você realmente fazer a vontade de Deus. Não ser uma pessoa religiosa que esconde as coisas que faz errado atrás de uma vida intensa. Não necessariamente. Então, nós temos que pensar, em tudo aquilo que eu faço, eu estou seguindo a direção de Deus em minha vida? Um religioso falso não está seguindo a direção de Deus. Ele está dando a impressão que busca muito a Deus. Então, o que é buscar? Mas aqui o contexto do livro de Mateus capítulo 6, versículo 25, alguns versículos aqui para nós estarmos pensando, né? O versículo 25, por exemplo, que eu já li, fala: não se preocupem com a sua própria vida, quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que vestir. Então, como eu disse, as pessoas ficam muito preocupadas com as coisas desse mundo. Na verdade, aqui o não se preocupar não significa que você deve ser uma pessoa que não planeja nada. Não significa uma pessoa que você não pensa no futuro, né? Então não me preocupa, não estou nem aí o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu acordo e faço qualquer coisa. Nem sei, estou nem lembrando. Não é isso. O não se preocupar no sentido de não ficar ansioso. Que é possível você planejar o futuro com calma. Já para pensar, você pode fazer o planejamento para amanhã com calma, com tranquilidade, com confiança. Ou às vezes você pode planejar para amanhã extremamente ansioso. O que eu vou fazer? Será que as coisas vão dar certo? Vão dar errado? Eu não vou dar conta. Tem formas de pensar no futuro diferente. Às vezes eu posso pensar em paz, ou às vezes eu posso pensar de forma ansiosa. Então não se preocupar no sentido de ter ansiedade. Você planejar o futuro não é errado, na verdade é o correto, né? Você tem que planejar o futuro e entregar tudo a Deus. Às vezes coisas que você planeja podem não dar certo, Deus pode dirigir o curso, mas às vezes Ele pode aprovar, olha, é por esse caminho. Então não é errado nós nos preocuparmos. Aqui as pessoas se preocupavam muito, porque aqui no contexto, pessoas que às vezes não têm a sua fé em Deus, elas se preocupam demais, que elas pensam, tudo depende de mim. Eu vou ter trabalho, eu vou ter saúde, depende de mim. Então eu tenho que fazer as coisas de uma forma frenética, porque a pessoa não depositou a confiança em Deus. Então ela confia nela mesma e nas circunstâncias. E as necessidades básicas podem se tornar uma grande ansiedade. Mas quando você está em comunhão com Deus, você começa a ter paz e tranquilidade, mesmo quando você pensa em coisas do futuro. O versículo 27 fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui Jesus está dizendo aqui, na verdade, por mais que você se preocupe, você não muda totalmente o futuro. Tem coisas que dependem de você, agora tem do seu trabalho, mas no geral, dentro da soberania de Deus. E tem coisas que não dependem da gente. Então nós temos que confiar em Deus nesse sentido. Às vezes ficar preocupado demais, eu ficar preocupado excessivamente com amanhã, não muda o amanhã e ainda prejudica o presente. Não sei se você, com certeza já teve situações, você está tão preocupado com amanhã, você nem consegue viver hoje, né? Eu tenho problema para resolver amanhã na segunda-feira. Então você está no culto, você nem consegue prestar atenção. Como que eu vou resolver aquilo? Você nem consegue adorar, você nem consegue orar direito.
Às vezes você está tão preocupado com amanhã que você pode se divertir hoje, você nem se diverte direito. E amanhã, o que eu vou fazer? Então, Jesus, ele disse, né, por mais que você se preocupe, você não acrescenta coisas em sua vida. Você tem que fazer a sua parte, mas confiar que Deus é soberano. Nós não temos domínio. Até sobre um planejamento que eu faço hoje, eu não tenho domínio sobre as pessoas e sobre as circunstâncias. Eu posso planejar algo para amanhã, e de repente a pessoa, alguém que faz parte desse processo, faz as coisas diferentes, né? Não faz a sua parte. Então não tenho domínio sobre as pessoas, também não tenho domínio sobre as circunstâncias. Eu não sei o que amanhã pode acontecer de bom ou de ruim na minha vida, né? Não sei se amanhã eu vou acordar, vou ter uma tempestade, vou chegar atrasado, não sei se o trânsito vai estar pior. Tem coisas que não dependem de nós. Às vezes as pessoas mesmo mudam. Olha, tinha marcado isso com você amanhã, não vai ser possível, vamos deixar para sexta-feira. Tem uma série de circunstâncias que não dependem da gente. E às vezes nós ficamos muito preocupados. E é algo que não altera o nosso futuro. Então, você corre tanto atrás das coisas desse mundo e não resolve nada. Essa aqui é a grande realidade. Versículo 28 e versículo 29, que Jesus também fala: por que se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aqui Jesus está trazendo alguns exemplos da natureza, para dizer, Jesus, ele quer dizer, Deus cuida até da natureza, quanto mais de nós, né? Até da natureza, até das plantas, né? As plantas que, dependendo da planta, nasce hoje, amanhã as flores morrem, né? O homem é o mais importante da criação, mas Deus, ele cuida de tudo, todos os detalhes. Então Deus quer dizer, Deus vai mostrando pela natureza. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ou seja, Deus cuida dos detalhes, cuida de tudo, quanto mais a você, que é muito mais importante para Deus do que uma planta. Então Deus vai usar na própria natureza. Deus cuida de tudo, mas a gente nem percebe. Às vezes você nem percebe muito na correria. Algumas pessoas percebem, mas às vezes você não fica pensando muito. Você vê tão corrida que você não fica olhando muito para uma flor, uma planta. Tem detalhes que até escapam do nossa atenção. Mas Deus, ele cuida de todos os detalhes, toda a natureza. Quanto mais de você. Então nós temos que, isso é para nos ensinar a sermos confiantes em Deus. Deus cuida dos detalhes dos animais e das plantas, quanto mais de nós. Então nós temos que desenvolver. E por que às vezes nós não confiamos tanto? Então aqui o que a gente vai aprender aqui no versículo 30, no versículo 30 é interessante, Jesus, eu li uma parte, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? E como termina o versículo? Homens de pequena fé. Olha só, Jesus, ele vai explicando, ele fala natureza e ele chama homens de pequena fé, ou seja, ele está dizendo que o problema era a fé do homem, homens de pequena fé. O problema de nós confiarmos está em nós, é a nossa fé que precisa crescer. Quando a gente tem muitas preocupações na nossa vida, pode significar um problema espiritual, que nós não desenvolvemos muito a nossa confiança em Deus. E Jesus chama, homens de pequena fé. Vocês estão desesperados pelas coisas desse mundo, vocês nem me buscam, porque vocês são homens, a sua fé precisa crescer. Jesus pergunta, homens de pequena fé, eu estou mostrando que eu cuido da natureza, ainda assim vocês estão muito preocupados. É um problema espiritual, é uma debilidade espiritual que nós precisamos crescer em nossa fé. Por isso que é importante, inclusive, a igreja e as campanhas que o pastor fala. Para você desenvolver sua fé, orar é importante, é óbvio, né? É óbvio, a gente sabe, mas nem sempre a gente ora tanto assim, né? Nós precisamos orar mais. Às vezes você tem dificuldades para confiar em Deus. Para você suprimir essa dificuldade, para eu suprimir essa dificuldade, uma das receitas é orar. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, não orar apenas nos momentos de culto, mas ter uma vida de oração, para eu crescer em intimidade com Deus, para eu ter respostas de oração, e assim a minha fé vai crescendo, a minha confiança vai crescendo. Às vezes, nossa fé às vezes é pequena porque nós conhecemos pouco a palavra de Deus, né? Às vezes a palavra de Deus tem muitas promessas, mas muitas vezes nós estudamos e meditamos muito pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Às vezes eu não estou confiando em Deus, eu estou com uma dúvida no meu coração,
às vezes eu não estou me alimentando da palavra de Deus, às vezes alimentamos muito pouco, às vezes você mal presta atenção na pregação, participa da EBD, não lê a Bíblia em casa, né? Eu sei que o nosso pastor, ele coloca aqueles devocionais, tem todo aquele trabalho, às vezes a gente nem liga, ele faz isso até para nos ajudar, né? Você fala, o que eu vou ler hoje, né? Ou a vida está corrida, você está no celular, você consegue até ler em vários locais, ou seja, nós não crescemos no conhecimento, por isso que às vezes a nossa fé é pequena, às vezes nós também não temos relacionamentos, nem com Deus e nem com as pessoas que podem ajudar a nossa fé. Então, quando a nossa fé não é muito desenvolvida, nós estamos despreparados e vivemos ansiosos, preocupados. Você nem pensa muito nas coisas de Deus, que você está desesperado com as coisas desse mundo. Olha, o que eu vou resolver, como eu vou fazer? Então, nós temos que crescer, desenvolver a nossa fé. Versículo 31 e o 32, né? O 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Ou seja, se você buscar Deus, você não vai viver dominado por essas preocupações que são normais do ser humano, né? Uns mais, outros menos, né? Depende do seu problema maior, pode não ser a questão de que vamos comer ou que vamos beber, o seu problema principal não é a sua condição financeira, mas às vezes você está preocupado com várias outras coisas, né? Às vezes você tem outras responsabilidades que enchem o seu coração. Olha, como eu vou cuidar do meu emprego, como eu vou cuidar da minha empresa, como eu vou cuidar do meu filho. O seu problema não é o comer e beber, mas uma série de coisas em nosso coração que faz que a gente fique muito preocupado. Então é um problema. E se a gente desenvolve a nossa fé, a gente vai chegar nesse estágio de não viver tão preocupado. E a gente vai chegar na confiança que está no versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabem que vocês precisam delas. Deus sabe daquilo que você precisa. A gente desenvolve essa confiança. Deus sabe o que eu preciso. Os pagãos, o mundo corre atrás de um monte de coisas, mas a gente desenvolve a confiança que Deus sabe que eu preciso amanhã no meu trabalho. Deus sabe que eu preciso para cumprir as minhas obrigações financeiras, para resolver as situações da minha vida. Deus sabe de tudo. Nós temos que crescer nessa confiança. E qual que é o segredo, então, de nós crescermos nessa confiança? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O segredo, se você buscar, colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de toda a sua vida. Esse é o grande segredo. Coloque Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser cuidadas. De repente você pode pensar, não vou dar uma oferta e um dízimo, vai faltar dinheiro. Não, você tem que pensar ao contrário. Eu vou confiar em Deus, vou fazer a minha parte, que Deus vai me arrumar emprego, vai me arrumar clientes, vai resolver qualquer situação. Às vezes você pode pensar, se eu me dedicar muito a Deus, eu não vou ter tempo para me divertir, para me descansar. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus ele te supre, ele dá tudo aquilo que você precisa, né? Você tem que fazer um teste na sua vida. Você não vai se arrepender em buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes pode ser uma dúvida em nosso coração, nós não vamos nos arrepender. Você não vai dizer assim, olha, eu busquei tanto a Deus, olha, minha situação familiar ficou pior, minha situação financeira piorou, porque eu fui fiel. Não, isso não vai acontecer. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Investir no reino de Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Isso não vai fazer que a sua vida fique pior, mas vai fazer que a sua vida seja mais abençoada. O que é, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É priorizar aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Por isso que eu falei, se não é necessariamente ser muito religioso, é possível alguém ser religioso e não ser um bom cristão, mas é você priorizar o que Deus quer na sua vida. Em vez de você priorizar aquilo que você acha, priorize aquilo que Deus quer. Esse que é o grande segredo, né? Priorize Deus. O que Deus está pedindo para você fazer hoje? Nós pensarmos, né? Pense na sua vida pessoal. O que Deus está pedindo? Às vezes você tem situações para resolver na sua vida, pode ter a sua opinião e pode ter a opinião de Deus. Pode ter a direção de Deus e pode ter aquilo que você acha. Então pense na sua vida pessoal. O que Deus quer que eu faça? Priorize o que Ele está pensando. Às vezes a sua família, eu vou tomar uma decisão para cá ou para relacionamentos, o que eu vou pensar? Quero casar, qual é a decisão que eu tomo? Eu tenho alguma decisão na minha família, no meu trabalho. Priorize Deus, pergunte para Deus, olha, Deus está me pedindo para ir por esse caminho.
Então busque a Deus, busque a vontade de Deus. É interessante, às vezes alguém pode buscar, ao invés do reino de Deus, pode até buscar conselhos em outro local, né? Eu vou ler livros de pessoas sábias, eu vou seguir o conselho de alguém que eu conheço, mas busque o que o reino de Deus, o que Deus quer que você faça. Então a primeira lição, sua vida pessoal, o que Deus quer que eu faça? A palavra de Deus nos ensina como você deve lidar com o dinheiro, como você deve lidar com a sua família. Tudo na sua vida cabe na prioridade de Deus. Se você busca a Deus em primeiro lugar, obviamente você vai cuidar da sua família. Porque na palavra de Deus diz que você tem que cuidar da sua esposa, do seu marido. Ontem tivemos, por exemplo, encontro de casais, né? Então a gente vai aprendendo o que Deus quer para a minha vida como casal, como família. Então tem coisas que você tem que escolher. Olha, Deus me ensina assim, eu vou falar o que Deus quer, vou fazer o que Deus quer para a minha vida, né? Vou investir meu dinheiro da forma que Deus ensina. Eu vou priorizar. Então, questão pessoal. E a segunda coisa, a questão de ministério, de serviço na casa de Deus, inclusive. Você priorizar a Deus, você perguntar para Deus: Deus, o que você quer que eu faça no reino de Deus? Qual é a minha parte? Às vezes você até sabe, né? Mas se tiver em dúvida, você ora a Deus: o que Deus quer que eu faça na minha vida em relação ao ministério? De repente você fala: tem outras coisas para resolver. Eu tenho vários outros, eu posso investir o meu tempo em outros locais. Mas o que Deus quer que você faça na sua vida ministerial hoje? Com certeza Ele quer que você venha na igreja, em primeiro lugar, né? Senão a igreja não precisaria existir. Se não precisasse vir na igreja nunca, né? Então a gente não precisaria ter uma igreja aqui. Com certeza uma das prioridades é você separar tempo para estar na casa de Deus. Você tem que ver que é uma coisa importante, não é uma coisa qualquer. Olha, é importante, eu tenho que estar na casa de Deus, tenho que ouvir a palavra, eu tenho que estar em comunhão com os irmãos. Não trate isso com desprezo, né? É importante que eu tenha Deus no meu coração. Alguns falam isso, tudo bem, eu tenho Deus no meu coração, mas eu preciso ter um relacionamento com Deus. Se eu tenho Deus no meu coração, como muitos dizem, eu ouço a voz de Deus, e Deus me mostra aquilo que eu tenho que fazer. Deus mostra o que eu tenho, onde eu tenho que ir. Eu falei de vir à igreja. E também aquilo que você tem que servir a Deus, também é uma prioridade para a sua vida. De repente alguém pode pensar: de repente eu tenho dom em tal área da igreja. Mas não é o tempo, né? Eu tenho outras coisas para resolver. Deixa eu resolver toda a minha situação de familiar. Aí, olha, o dia que eu não tiver mais problema em casa, não tiver problema com o filho, não tiver nada para resolver, então eu começo a pensar no reino de Deus. Não faça assim. Não viva preocupado em primeiro lugar com as coisas desse mundo. Você pensar: o dia que eu não tiver nenhum problema mais no meu trabalho, eu tiver resolvido, o dia que eu tiver formado na faculdade, aí você vai sempre colocando Deus em último lugar. Então é possível você buscar a Deus e resolver as coisas da sua vida, né? Eu assim, na minha história, sempre aprendi isso, né? Não faltar na igreja por qualquer motivo fútil, né? Eu fiz 2 faculdades, mas eu não deixava jamais de vir na igreja porque eu tinha que estudar. Eu tinha minha lição, mas eu tinha um propósito. Não vou faltar na igreja por desculpa, olha, hoje eu tenho que estudar. Não, fazia uma coisa, fazia outra. Eu tinha cargos na igreja e estudava ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que fazer certas escolhas, certas prioridades, né? E eu tinha tempo para tudo, né? Lembro uma época que eu era muito ocupado na igreja, eu era até tesoureiro da igreja, né? Hoje é o Alexandre, eu tinha muita coisa para fazer, eu dava aula na EBD, mas ao mesmo tempo eu também fazia faculdade teológica, mas ao mesmo tempo eu trabalhava, ao mesmo tempo eu conheci a Eliane e casei, uma coisa não atrapalhou outra. Fiz uma coisa e fiz outra. Ou seja, Deus me abençoou em tudo. Então, não deixe as coisas de Deus. O dia que eu não tiver mais nada para resolver fora da igreja, eu começo a me dedicar. Porque às vezes Deus está pedindo para você fazer alguma coisa hoje, não amanhã. Pense nisso. Às vezes Deus tem coisas para você fazer hoje, não daqui a 10 anos, quando você tiver resolvido a sua vida. Deus sabe as suas limitações, mas todos nós temos coisas para resolver em Deus, que faz parte. As coisas de Deus. Então, resolva, cuide daquilo que Deus pediu para você cuidar hoje. E creia que Ele está cuidando da sua vida. Cuide das coisas de Deus, que Ele vai continuar cuidando da sua vida como um todo. Não deixe Deus em último lugar. Aí, encerrando no versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se entregue a Deus. Faça tudo que Deus pedir para você fazer hoje. Siga a direção de Deus. E creia que Deus no amanhã Ele vai cuidar da sua vida. Então, uma frase para nós concluirmos: priorize o que Deus quer na sua vida e não o que você deseja. Priorize o que Deus quer na sua vida e não o que você
deseja. Se você priorizar o que Deus quer na sua vida hoje, com certeza Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando, pontualmente às 10h30, nós aproveitarmos bem o IBD, mas fique com essa mensagem no seu coração. Priorize as coisas de Deus, priorize aquilo que Deus quer na sua vida, né? Não o que você deseja. Se você priorizar a Deus, Ele vai cuidar de tudo aquilo que te preocupa. Você vai correr na direção diferente do mundo, as pessoas estão correndo atrás de um monte de coisa. Você vai ir atrás de Deus, e Deus Ele vai cuidando de tudo da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude e nos ensine a cada dia a primeiro a desenvolver e crescer em nossa fé. Que não fiquemos tão preocupados, correndo de um lado para o outro, com coisas que temos que resolver, Deus, mas que possamos crescer na nossa fé, no nosso conhecimento de Deus, nos dedicarmos a Deus em primeiro lugar e a sua vontade, Deus, e crer, Deus, que Deus está cuidando de todas as nossas situações. Se alguém hoje está preocupado, está ansioso, ou se alguém está com prioridades erradas, deixando Deus em último lugar, ó Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça que possamos priorizar aquilo que Deus está falando no nosso coração, a direção de Deus e aquilo que Deus está pedindo para investirmos de tempo, de dinheiro e de talentos, Pai. Em nome de Jesus, que Deus ocupe o primeiro lugar a nossa vida, que seja a nossa prioridade, que ao acordarmos a cada dia, possamos pensar primeiramente em Deus e crer que Ele vai nos ajudar em qualquer situação, seja familiar, profissional, ministerial, pessoal, Deus, mas que possamos nos dedicar a Deus, Deus, que nós possamos confiar, Deus, que Deus está cuidando de tudo. Até nessa manhã que estamos aqui buscando a Tua presença, nós entregamos todas as nossas preocupações a Deus. As pessoas que estão aqui hoje, Deus, todos os meus irmãos, Pai, já tiveram a atitude de buscar a Deus em primeiro lugar, vieram à casa de Deus, ouvir de Deus, trabalhar para Deus, Deus, receber algo de Deus, Deus, mas que todos aqui sejam plenamente satisfeitos, Deus, e nós que possamos estar com a fé firme, que Deus está cuidando de toda a nossa vida, cada detalhe, cada situação que temos que resolver, aqui e fora daqui também, ó Deus, com os nossos familiares, o Senhor está cuidando de tudo. Que Deus seja sempre o primeiro em nossa vida, em nome de Jesus. Nos ajude, nos fortalece para a glória do Teu nome. Amém. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, agora nós pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas agora para Jesus. E agora vamos ter nossa EBD para continuarmos aprendendo da palavra de Deus. Tenham todos um domingo abençoado.